Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Sempre comprometido com você, ouvinte internauta, com a resposta direta sobre os benefícios da Previdência Social. Comigo e com o professor Paulo Bacelar. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Com chuva ou com sol, pedalando ou acelerando na motocicleta, está aqui o professor e advogado Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui a postos para responder as perguntas dos ouvintes. Vamos acelerar, professor Paulo Bacelar, porque nos nossos arquivos são mais de 200 mensagens dos ouvintes. A primeira conversa é com a Sônia em Viçosa do Ceará. Tenho 49 anos de idade, 21 anos de contribuição. Com quantos anos irei pedir a minha aposentadoria? A Sônia, né? Então, ó, 21 anos de contribuição. Para 30, faltam 9. Então, 9 ela vai ter 30 anos, se fosse antes da reforma se aposentaria. Só que agora tem que ter 62 anos de idade, a idade mínima, né? Então aí mesmo tendo os 30 anos, ela vai ter que ter os 62 anos de idade. Ou seja, Sônia, com 62 anos de idade, 30 anos de contribuição, você vai se aposentar. Claro, tem outra regra, né, professor Paulo Bacelar? Aí, o tempo, né, que os 15 anos iniciais ela já tem. Então, chegando aos 62, mesmo com os 21 hoje, ela já poderia se aposentar. Mas é importante que a Sônia continue contribuindo para a Previdência Social, professor Paulo Bacelar? Se for um valor acima do salário mínimo, valeria a pena ela continuar contribuindo, porque cada ano que passa após os 15 anos, aumenta 2% na média de contribuições. Natália Menezes está em Fortaleza, sou funcionária do Estado e também trabalho como MEI. Posso contribuir como MEI também? Isso junta mais para a minha aposentadoria? Ou seja, essa união dessas contribuições vai garantir um benefício maior para a Natália? Sim, se ela for servidora do Estado, do regime próprio de Previdência, ela sendo MEI terá uma outra aposentadoria. Esses valores não vão somar porque são de regimes diferentes. Mas ela vai ter aposentadoria no Estado e aposentadoria no INSS. Bruno Lima, em Caucaia. Minha empresa não está recolhendo direitinho todas as contribuições para o INSS. E isso vai prejudicar a minha aposentadoria? Na média de contribuições prejudica. O tempo não. No tempo não vai prejudicar, porque mesmo que não contribua, o tempo será considerado. Mas os salários que vão ser considerados, que é a média de contribuições de todo o período contributivo, nos meses onde não houver o salário real informado, o INSS irá considerar o salário mínimo. Então prejudica na média. Linha direta 085-99273-4353. Maria, em Pentecoste, gostaria de fazer uma pergunta. Como é que eu faço para me aposentar? Começar a pagar o INSS como doméstica? Como doméstica ou como uma empregada doméstica? Tem que ver se é do lar, né? Se a pessoa é do lar ou empregada doméstica. Empregada doméstica tem que ter a carteira assinada, o patrão tem que informar as contribuições através do E-Social. Como doméstica, dona de casa, aí é mais simples. Ela sendo cadastrada no CAD único e não tendo renda declarada no CAD único, renda zero, ela pode contribuir com o código 1929, entrando no site do INSS e emitindo a guia de contribuição previdenciária, com o código 1929, que ela vai pagar 5% do salário mínimo. Mas também tem a opção, professor Paulo Bacelar, da trabalhadora, do trabalhador doméstico, contribuir como autônomo, aquele prestador de serviço que está ali sem vínculo empregatício dentro de uma casa, faz limpeza em uma residência num dia, no outro dia vai para outra residência, então tem um caminho também. Isso aí já se caracteriza como diarista, não é a dona de casa que não exerce trabalho, né? A dona de casa é aquela que não tem remuneração nenhuma.
A diarista não, aquela que trabalha em casa, em outras residências, sem se enquadrar como empregada doméstica, aí ela é contribuinte individual e ela deve contribuir no código 1163, que é o código de 11% do salário mínimo. Antônio Carlos em Russas, tenho 54 anos de idade, 23 anos de contribuição e insalubridade. Com quantos anos irei poder me aposentar? A diferença aqui, professor Paulo Bacelar, em relação àquela pergunta da Sônia, que tem um tempo de contribuição, 21 anos de contribuição, 49 anos de idade, no caso aqui entra esse componente da insalubridade. Claro que para o homem são 65 anos de idade e 30 anos de contribuição. Não. 35 anos de contribuição. Não, mas com a insalubridade, se ele tiver um tempo especial reconhecido, basta que ele tenha 25 anos de contribuição, ele se aposenta com a aposentadoria especial. Mas a insalubridade ao longo desse tempo, dos 25 anos... Sim, tem que ter o reconhecimento da atividade especial. Não é necessariamente a insalubridade nem periculosidade, é a exposição a agente nocivo, né, prejudicial à saúde. Então, nesse caso, ele precisaria ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Mas precisa ter reconhecido os 25 anos todo como tempo especial com a exposição a agente nocivo, que isso é considerado com a comprovação através do PPP. Terezinha, em Jaguaruana, eu sou tutora do meu filho, ele recebe um salário, um benefício por deficiência e eu me aposentei neste ano. Tem algum problema ou não? Ele recebe esse benefício há 27 anos. Olha, se ele é filho dela e mora com ela, a renda dela irá entrar no cálculo da renda per capita familiar e esse benefício dele pode ser revisto. Mas não é considerado se o valor do benefício for de um salário mínimo, né? A aposentadoria for de um salário mínimo e ela tiver 60 anos de idade. Um ouvinte não se identificou e mandou a seguinte pergunta: quem se aposenta por incapacidade ao trabalho recebe o 13º no final do ano? Tenho 58 anos de idade, 23 anos e meio de contribuição. Quando posso dar entrada no meu benefício? Duas respostas, professor Paulo Bacelar. A segunda é simples, ele precisa ter 65 de idade, ainda falta 7 anos para ele se aposentar. Se for homem. Se for homem. Se for mulher com 62, ela vai se aposentar, faltaria aí mais 4 anos apenas para ela se aposentar, né? Agora, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, que são os benefícios por incapacidade, tem direito ao 13º sim. O único benefício que não tem direito ao 13º, que é o abono anual, né? O BPC. É o BPC. Professor Paulo Bacelar, a pergunta é longa, veio pelo YouTube, é da Veronilde Feitosa, ela não diz em que cidade se encontra, mas eu vou ler essa dúvida. Ela cita o seguinte: a minha irmã ficou viúva em maio de 2022. Na época foi informada que se o meu cunhado tivesse pago o mês em que ele morreu, teria recebido a pensão de viúva, que não teve mais direito por não estar mais segurada no mês da morte dele. Aí ela diz que ele tinha deixado de ser segurado, ou seja, enquanto estava no hospital, se alguém tivesse pago por ele, teria recebido. A gente já recebeu alguma pergunta bem parecida, mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, a contribuição não é necessariamente correspondente ao mês quando é registrado o óbito, mas é um histórico de vínculo com o INSS para garantir essa pensão. Olha, Zenô, já teve alguns casos até na prática disso, né? A pessoa estava no hospital e alguém contribuiu e teve direito à pensão. Agora é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte: a contribuição previdenciária, como autônomo, como contribuinte individual, é para quem exerce atividade remunerada. Se ele está doente, se ele está no hospital, aquela contribuição não seria válida, mesmo que ela tivesse contribuído antes do óbito, porque ele estaria em coma ou no hospital, internado, e não poderia estar trabalhando, exercendo atividade remunerada, essa contribuição seria inválida. Muitas pessoas também contribuem como segurado facultativo. Então, muito se tem falado também que a contribuição previdenciária ela é de cunho pessoal e intransferível, quer dizer, a pessoa que deveria estar contribuindo, mas ela no hospital pode entrar no site do INSS com seu aplicativo e contribuir, e não ia ter problema nenhum. Então, muitas vezes, a pessoa pagando como segurado facultativo salva realmente uma pensão por morte, que ela precisa estar na qualidade de segurado na data do óbito. Então, nesse caso, seria sim concedido uma pensão se ela tivesse feito a contribuição antes do óbito. Porém, agora não tem mais como resolver isso. Você pode mandar a sua dúvida aqui para nós no WhatsApp 085 99273 4353. Vou repetir o nosso WhatsApp 085
992734353. Rita de Cássia, em Beberibe. Tenho TDAH elevado. Gostaria de saber se posso receber algum benefício, pois tenho dificuldade de trabalhar. Essa dificuldade de trabalhar deve ser constada em laudo médico ou em atestado médico. Então, não importa a doença que a pessoa tem, se ela tem capacidade para trabalhar independentemente da doença, isso tem que estar num laudo e você pode dar entrada no benefício se tiver um laudo atestando a sua incapacidade para o trabalho. Fátima, em Juazeiro do Norte. Minha mãe é costureira e tem 60 anos de idade. Com quantos anos ela pode dar entrada na aposentadoria? 62 anos de idade, mas tem que ter 15 anos de contribuição. Já na área rural, a dúvida é da Inês, que está em Quixadá. Sou agricultora, tenho 58 anos de idade. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Em termos de idade, já passou do tempo, né, professor Paulo Bacelar? Exato. A aposentadoria do trabalhador rural, que é do segurado especial, o trabalhador rural em geral, deve ser requerida quando a mulher tiver 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Isso não foi alterado pela reforma da Previdência, mas precisa comprovar o efetivo exercício da atividade rural nos 15 anos anteriores ao implemento da idade. Então, ou seja, ela tem que estar trabalhando quando tiver 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher. E também não cair naquela história, professor Paulo Bacelar, de que quem contribui para o sindicato rural tem aposentadoria garantida. Não. A gente sempre fala com muita frequência que você, trabalhador ou trabalhadora, pode contribuir com o seu sindicato para fortalecer a mobilização, a luta, o trabalho que é desenvolvido pela entidade que os representa na área rural. Há poucos instantes a gente recebeu uma pergunta sobre a contribuição de trabalhador, de doméstica, e vem outra dúvida aqui, professor Paulo Bacelar, da Regina, em Capistrano. Sou empregada doméstica há 12 anos e tenho 59 anos de idade. Quando posso me aposentar? Quando ela diz que é trabalhadora doméstica há 12 anos, para mim pressupõe, e aqui eu interpreto como uma boa notícia, que ela tem 12 anos de carteira assinada. Ou seja, com 12 anos de carteira assinada, mais 3 anos garante os 15 anos de contribuição para o INSS, tem 59 anos de idade, fecha os 62 anos de idade, aí coincidiu. Essa é a boa coincidência, né, professor Paulo Bacelar? É a boa coincidência, vai fechar a idade e tempo na mesma data, né, com 62, continuando contribuindo, continuando empregada, doméstica e, nesse caso, mesmo que o patrão não contribua, não faça os recolhimentos, ela estando com a sua carteira de trabalho assinada, com o registro no E-Social, isso já garante a ela a comprovação do tempo de contribuição para se aposentar. Vieira, em Pentecoste, tenho 56 anos de idade, 28 anos de contribuição. Posso dar entrada na contribuição de 20% sobre o meu salário e essa aposentadoria vai ser fixa ou vai cair? Olha só, professor Paulo Bacelar, entendi aqui que ele quer contribuir com um percentual mais alto para garantir no futuro uma aposentadoria maior. É possível? Olha só, existe o plano simplificado de previdência que a pessoa paga na alíquota de 11% do salário mínimo. Essa aposentadoria é fixa de um valor de um salário mínimo. Se você quiser contribuir para ter uma aposentadoria maior acima de um salário mínimo, você tem que contribuir com 20% sobre o seu ganho. Então, se é R$5.000, 20% de 5 mil dá R$600. Então, R$500, né, aliás, né? De quanto eu passei batido aqui, professor Paulo Bacelar? 5 mil, 20% de 5 mil dá R$1.000, professor Paulo R$1.000 Bacelar. por mês. Então, se ela vai pagar R$1.000 por mês, vai ter uma média de contribuições em cima daqueles 5 mil que ela está contribuindo. A aposentadoria vai ser feita em relação à média de contribuições de todo o período contributivo de julho de 94 até a data da aposentadoria, e aí será reajustado todo ano. Então, ele não vai ficar fixo, ele vai ser reajustado a todo ano, de acordo com a portaria do INSS. Rosilene Soares, em Ibaretama, está esperando uma explicação, uma orientação. Sou trabalhadora rural, coloquei minha aposentadoria, olhei no sistema, a aposentadoria veio concedida, mas não gerou a carta de concessão, professor Paulo Bacelar, nem extrato de pagamento. Fui no INSS, apresentei o print da análise, o funcionário disse que realmente estava concedido o benefício, entrou no sistema e falou que estava negada a aposentadoria. Nem ele entendeu e orientou que eu recorresse. Procurei um advogado, ele colocou o processo, veio uma audiência online com o juiz e foi negada de novo a aposentadoria. Recorri, novamente veio negada outra vez. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, diante de toda essa trajetória, o que tenho que fazer agora? Tenho 58 anos, no próximo ano vou completar 59 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar? Em relação à aposentadoria, já tendo uma decisão judicial, foi decidido que ela não tem direito à aposentadoria. O que precisa ver aí é se
A decisão do INSS, quando o servidor conclui a tarefa, vai um e-mail para a pessoa dizendo se foi concluída a tarefa. Não quer dizer que foi concedido o benefício. Vai um e-mail, uma informação dizendo, sua tarefa foi concluída. Quer dizer, o processo foi concluído, mas somente saberá se tem direito ou não quando você realmente entra no sistema para ver se o benefício foi concedido. Professor, como ela fala 58 anos de idade, pressupõe aqui que a dona Rosilene Soares é trabalhadora rural. Nesse caso aqui, da falha realmente, ela disse que é trabalhadora rural. Nesse caso da negativa, tanto no INSS quanto na Justiça, talvez ela tenha deixado de apresentar aquelas condições para o trabalhador rural se aposentar. E quando é na justiça, Luciano, ainda tem a questão da entrevista. O juiz ele vai firmar a convicção de que aquela pessoa é trabalhadora rural, com perguntas para provar o conhecimento. Às vezes a pessoa fica nervosa, não responde correto. Às vezes é uma testemunha que fala uma coisa diferente do que o autor está falando. Então, várias questões fazem com que na justiça esse benefício seja indeferido. Só que sendo negado na justiça, aí não tem outra saída. Jaque Paixão está no interior do Ceará com a seguinte dúvida: sou costureira, vou fazer 55 anos de idade e não tenho contribuição. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Diminua um pouco da angústia da Jaque Paixão. Luciano, mas assim, ela é aqueles casos que a gente, de vez em quando, conversando com uma pessoa na rua, a gente percebe que a pessoa nunca contribuiu, né? Então, muitas pessoas por falta de conhecimento, outras por não acreditar no sistema. Mas, nesse caso, ela já teria pouco tempo ainda de idade para poder completar o tempo, a idade para se aposentar. Que a mulher vai se aposentar com 62 anos de idade. Mas tem que ter os 15 anos de contribuição. Então, no caso dela, ela deve começar a contribuir. A gente sempre fala assim, professor, você acha que vale a pena começar a contribuir com uma idade avançada? Eu acho sempre isso, porque você está garantindo o seu direito, tanto de se aposentar, como de ter um benefício por um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, por uma doença grave. Então você estaria coberta com a Previdência Social contribuindo todo mês. E aí, quando tiver 15 anos de contribuição fechado, ela pode pedir aposentadoria. Jaque Paixão, então vamos virar essa página e esquecer o passado, porque o choro não vai nos trazer uma boa notícia que poderia ser construída no passado para o presente e especialmente para o futuro, no caso da Previdência Social. Essa recomendação do professor Paulo Bacelar é importante porque você tem 55 anos de idade, começa a contribuir hoje ou segunda-feira, e aos 70 anos de idade você terá direito à sua aposentadoria. Vale sim a pena, como disse o professor Paulo Bacelar, você contribuir mesmo com a idade já avançada. O Arnoldo está em Fortaleza, diz que tem 28 anos de contribuição e 60 anos de idade. Já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Aqui não, né, professor Paulo Bacelar? Com 88 pontos. Ou em quais condições o Arnoldo, com essa idade, com esse tempo de contribuição, poderia dar entrada na aposentadoria? Luciano, a pontuação só vai começar a você só olhar pontos quando tiver 35 anos de contribuição. No caso dele ainda não tem 35, então não tem o que falar de pontuação agora, nem da idade mínima, que é de 63 anos e meio. Precisa ter 35 anos de contribuição iniciais. Como ele já tem 60 anos, essa pergunta aqui é simples de responder. Ele só vai se aposentar com 65 de idade. Com 65 ele vai ter, com 28, né, mas vai ter exatamente 35, né? Não, 33. Vai ter 33. Não, é isso mesmo, Com 65 de idade, ele vai ter 33 de contribuição. Então, terá uma aposentadoria com uma média boa, porque aí você vai ter um valor, uma média grande, alta, porque pagou muito tempo, e também um percentual alto. Professor Paulo Bacelar, linha direta aqui para você, ouvinte internauta, 085-992734353, Rita de Cássia, em Icó. Estou com um problema de saúde, fui encaminhada para o INSS, só que por falta de trabalho, ou por falta no trabalho, eu tive que voltar à minha empresa e a perícia foi marcada para abril. Perícia mesmo tendo voltado para trabalhar. Trabalhei às 18 horas na agricultura e tenho 12 anos que trabalho nessa empresa. O professor Paulo Bacelar, será que são 18 anos de trabalhadora rural? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o caminho para a Rita de Cássia? Olha, hoje ela vai ter direito ao auxílio-doença, porque ela deu entrada no auxílio-doença, né? Somente com o tempo urbano, porque a aposentadoria híbrida, quando soma idade rural e tempo rural e tempo urbano, é apenas quando você vai se aposentar. Não existe
somar tempo rural urbano quando pede um auxílio doença ou até aposentadoria por invalidez. Ela tem que ter aí o tempo dela como urbana e será feita a perícia dela e ela terá direito a auxílio doença. Tamires Jucá, em Viçosa do Ceará. O marido foi diagnosticado com vitiligo e o médico disse para ela e para o marido, professor Paulo Bacelar, que ele, na atividade de agricultor, não pode receber muito sol e o tratamento é muito caro. Ele tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, vai ter que ter o laudo médico, né? Sempre com laudo médico, sempre com atestado médico, atestando que a pessoa está incapacitada para o trabalho, dizendo qual o período que a pessoa deve ficar afastada, se é por um período curto ou se é indeterminado. Então ele precisa ter esse laudo e aí ser segurado da Previdência para poder ter direito a algum benefício. Diana, em Guaraciaba do Norte. Se um casal possui casamento somente no religioso, para questões de aposentadoria e demais benefícios da Previdência Social, se faz necessário casar no civil ou fazer união estável para que ambos os cônjuges possam adquirir algum direito sobre o outro em termos de previdência social. Entendi que é nesse contexto a pergunta. Sim, no caso de casamento religioso, para comprovar a união estável, ele vai servir como uma prova. O casamento civil, ele é soberano, não tem mais que ter prova nenhuma. Casou no civil, caso um dos dois venha a falecer, o outro terá direito à pensão por morte. Como é casado apenas no religioso, precisaria ter uma nova prova, uma outra prova, provando a união estável. Aí seria o mesmo endereço de cada um para poder provar isso. Hélio, em Pentecoste, trabalho como segurança em uma empresa há vários anos. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se a insalubridade que eu recebo faz alguma diferença na minha aposentadoria. Não, a insalubridade não. O que vai dar direito a uma aposentadoria especial, ao contar o tempo como especial, um tempo comum com especial, é a exposição a agente nocivo à sua saúde. Recebeu uma insalubridade, é uma prova de que ele está tendo um trabalho, né, com agente nocivo, mas somente a prova de que recebe a insalubridade não seria prova para o benefício. Teria que ter o PPP para mostrar o que ele faz, aonde que ele trabalha. Júlio, em Morada Nova. Meu pai já tem o tempo de contribuição necessário para se aposentar, mas não a idade. Faz diferença? Qual o mais vantajoso na hora de se aposentar? Depende do tempo, né? A gente tem que ver aqui, cada caso é um caso. Tem que ver com quanto tempo ele já tem, qual foi o salário que ele fez, a contribuição, qual é a média de contribuições até hoje, para a gente fazer um planejamento futuro, saber se ele precisa ainda contribuir com um tempo maior, se ele somente aguarda a idade. Então isso tudo é feito através de cálculos, a gente chama de planejamento previdenciário. Natália, em Acopiara, gostaria de tirar uma dúvida. Meu filho recebe um BPC e minha mãe vai dar entrada na aposentadoria dela neste ano de 2024. O benefício do meu filho vai influenciar no benefício da minha mãe? Não, na aposentadoria não, né? Ela vai se aposentar. Para a aposentadoria, o benefício dele não vai interferir em nada. O que pode interferir é para o BPC do filho, quando a mãe se aposentar, e caso venha a ser feita uma revisão desse benefício do BPC, que pode ser feita a revisão, não é um benefício para sempre, aí a aposentadoria pode prejudicar o BPC, mas aí depende de cada caso. Márcia, em Horizonte, eu estou grávida de 8 meses, ainda consigo pedir o auxílio maternidade ou já passou do tempo? Não, pediu o benefício só depois do parto, mas a contribuição previdenciária, ela precisa ter 10 contribuições anteriores ao parto, mas judicialmente já tem-se uma decisão de que basta ter uma contribuição antes do parto que a pessoa teria direito ao salário maternidade. Aí teria que ver o caso para saber quanto tempo ela tem de contribuição antes do parto. Gabriel, em Pacajus, meu pai sofreu um acidente de trabalho, ele é metalúrgico, ele tem direito a algum benefício do INSS? Como fazemos para dar entrada nesse pedido de benefício? Sim, ele vai dar direito Se é acidente de trabalho, né, professor Paulo Bacelar, com vínculo empregatício. Ele vai dar direito ao auxílio-doença inicialmente, e aí quando tiver as lesões consolidadas, se esse acidente lhe causou alguma sequela que impede que ele trabalhe na mesma atividade, ele vai ter direito ao auxílio-acidente, que é pro resto da vida. Edna, em Pentecoste, sou viúva, tenho 3 filhos, meu esposo faleceu, já vai fazer 7 anos e não tive direito a nada, sou casada somente no religioso, meus filhos são todos com ele, o que devo fazer? Nesse caso tem como requerer pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Já vai fazer 7 anos, né? Ela tem direito sim a pedir a pensão por morte,
Os filhos receberão benefícios desde o óbito, se ele for segurado, retroage, né, todo o período, se ele for segurado na data do óbito, e ela vai receber a parte dela daqui para frente. Linha direta 085-99273-4353. Ana Cavalcante, em Baturité. Tenho 21 anos de contribuição, 42 anos de idade. Qual a idade que irei me aposentar? E qual o valor do teto máximo em termos de valor que se pode aposentar? E qual o valor de contribuição para este ano? Para esse teto, né? A aposentadoria, o teto do INSS é em torno de 7.700 e poucos reais. 7.000 e pouco, peraí. Teto. Professor Paulo Bacelar fazendo os cálculos aqui, pois não? 778601. Para o teto, esse é o valor máximo que um benefício pode ser concedido. 7.786,01. E ela vai pagando. Se ela quiser pagar sobre esse teto, ela vai pagar o valor de R$ 1.557,20 centavos. Então ela tem que pagar R$ 1.557 por mês para ter direito a uma aposentadoria melhor. Vai ter direito ao teto? Nem sempre, porque você vai considerar a média de todo o tempo contributivo. Então vai ter período que ela vai pagar o mais, período que ela vai pagar menos. Então é uma média de contribuições de julho de 94 para cá. Mais uma dúvida, Francisca Canindé. Quanto tempo leva para uma pessoa ter alguma notícia sobre o processo que tramita na justiça? Porque eu estou esperando desde o mês de maio do ano passado e até agora nada de resultado, professor Paulo Bacelar. Na justiça não tem prazo, né? A gente reclama dos prazos do INSS, mas na justiça não tem prazo. Cícera, em Juazeiro do Norte. Eu sou contribuinte do INSS há 10 anos, sou autônoma e queria saber se tenho o direito de receber o salário maternidade. Adotei um bebê com 2 meses de nascido, tudo legalizado. Será que tenho direito ao salário maternidade? Claro que sim, né, professor? Olha só que interessante, Luciano. No caso de adoção, a mãe adotante ou o pai adotante tem direito ao salário maternidade. E mesmo que a mãe biológica já tenha recebido o salário maternidade por causa daquele parto, o fato gerador da adoção é um novo fato gerador e o pai adotante ou a mãe adotante terá direito ao salário maternidade. Mas precisa ser segurado da Previdência e ter 10 contribuições anteriores ao parto. Teria que ver em cada caso quanto tempo dela contribuiu antes do parto. Ela pode ter 10 anos de contribuição, mas não ter mais qualidade segurada na data do parto, então, ou da data da adoção. Então não teria direito ao salário maternidade. Lembrando que basta que você tenha uma ação de guarda judicial para fins de adoção, que essa ação de guarda protocolada com o juiz dando a liminar, ela vai poder já protocolar o pedido de salário maternidade. O fato de pedir a guarda para fins de adoção é um documento hábil para pedir o salário maternidade. José, em Mossoró. Trabalhei uns 13 anos de carteira assinada e agora estou com 15 anos que não contribuo para o INSS. O que devo fazer? Posso pagar como autônomo? Deve, né? Se ele contribuir, se ele parar de contribuir, ele não vai ter direito à aposentadoria, que precisa de 15 anos no mínimo. Então ele deve requerer, junto ao meu INSS, com a guia de previdência social, o site do INSS tem lá a guia de previdência social e ele emitiu o código de pagamento para poder emitir o seu boleto. Essa pergunta do José em Mossoró deixa também uma reflexão para nós e para quem está na dúvida se contribui ou não para a Previdência Social. Porque o José, professor Paulo Bacelar, já tem 13 anos, faltam apenas 2 anos, com 65 anos de idade, garante a aposentadoria. Agora, passar todo esse tempo sem contribuir é um vazio que gera prejuízos, né? Principalmente para quem já vai tendo uma idade mais elevada e chega na hora de bater na porta do INSS e descobre que não tem o tempo suficiente para pedir a aposentadoria. Adelina em Ipueiras. Minha mãe é aposentada por curatela do juiz. Aí meu tio tem outro benefício no nome dele. Aí ele pode acabar com essa curatela do juiz, só que ela tem a idade de 58 anos de idade. Minha mãe é agricultora. Ou seja, pelo jeito ela pergunta, a mãe já é aposentada, professor Paulo Bacelar. Eu não entendi essa pergunta. Pode acumular o benefício com curatela? Não. Às vezes é porque a pessoa acha, como ele é o curador dela, o benefício dela está no nome dele. Aí ela acha que não vai poder se aposentar porque tem aquele benefício em nome dele, né? Mas não é dele, ele está apenas como representante legal. Então não precisa tirar nada, basta que ele tenha a curatela dele ali, cadastradazinha, para ele representar a mãe, né? A mãe dela.
e ele poder pedir a sua aposentadoria, que não vai ter nenhum problema. Helena, em Pacajus, tenho 57 anos de idade, recebi o Bolsa Família, fui cortada, pagava o INSS pelo código. Como fui cortada no Bolsa Família, o INSS disse que eu não tenho que pagar de forma facultativa. Tenho 11 anos de contribuição. Olha só, professor Paulo Bacelar, essa recomendação... Assim, ó, ela estava recebendo o Bolsa Família e contribuindo como autônomo. 5%, Então, né? para contribuir como autônomo, ela estava como autônomo, 5% não, como autônomo. Só que aí, o CRAS, o sistema do CRAS, né, o sistema do Bolsa Família, verificou que como ela estava contribuindo como autônoma, ela tinha renda. Então a renda fez com que o Bolsa Família tivesse perdido. Ela teria que ter contribuído como facultativo. Então, nesse caso, a Helena precisa continuar contribuindo. E pedir novamente o cadastrar novamente, que ela vai receber o Bolsa Família novamente. Como ela tem 11 anos de contribuição, faltam 4 anos para fechar o tempo, né? Exigido pelo INSS. Tem 57 anos de idade. Ou seja, 4 vai bater em 61, mais um aninho, ela se aposenta. Tem Mas agora... professor Paulo Bacelar. Lembrando aqui que o Bolsa Família, quando ele não é requerido, basta que você faça o cadastro único e o próprio sistema já localiza quem tem direito a receber ou não, e ela vai receber o Bolsa Família quando ela fizer o novo cadastro. Atualizar o cadastro e ficar pagando como facultativo. Fernanda Coutinho, em Viçosa do Ceará. Meu marido trabalhava de vigia há 20 anos. Ele já tem 44 anos de idade. Quanto tempo falta para ele pedir a aposentadoria? Se ele é vigia, pode entrar na regra da aposentadoria especial, mas ele precisa ter 25 anos de contribuição e 60 aninhos de idade. Alcione, em Fortim, tenho 14 anos de sindicato, tenho provas de agricultura e 55 anos de idade. Eu pedi minha aposentadoria e o pedido veio indeferido. Eu entrei com recurso, eu fiz certo ou deveria entrar na justiça pelos meus direitos? Olha, Luciano, vamos à estaca zero dessa conversa aqui, professor Paulo Bacelar. Isso é uma questão muito grande, porque eu sou professor de Direito Previdenciário e dou aula para advogados. E a gente sempre fala o seguinte, escolha a melhor estratégia. Depende do caso. Se for provas, como ele está dizendo aí, robustas, se ele realmente é agricultor, ele não teria medo nenhum de ir para a justiça. Qual é o problema de ir para a justiça? Porque quando perde na justiça, não tem mais saída, perdeu tudo. Quando você espera um recurso administrativo, pode demorar mais do que na justiça, mas pode ser que dê certo. Então, se perder na justiça, ou na junta de recursos, você ainda tem a justiça para requerer. Mas requerendo na justiça logo e perdendo, aí já era, não tem mais direito. Então, a gente sempre orienta o seguinte, veja o caso, analise as provas e aí você vê qual é o melhor caminho. Se realmente as provas forem robustas e ele realmente for trabalhador rural, for desenrolado, fala bem, entre na justiça, porque no recurso demora muito. Agora tem um detalhe logo no começo dessa pergunta da Alcione Fortim, quando ela diz, professor Paulo Bacelar, que tem 14 anos desse sindicato. Nós sempre falamos e reafirmamos, a contribuição para o sindicato rural não é condição para garantir a aposentadoria. Mas nesse caso dela aqui é legal, porque ela fala, eu tenho 14 anos de sindicato e provas. Então, se tem provas mais o sindicato, aí é o perfeito, porque você pode ter provas e ser sindicalizado, porque a falta do sindicato também dá uma dúvida no juiz quando vai para a justiça. Por que você não era sindicalizado, né? Então, assim, era bom. O ideal qual é? Que você tenha contribuições ao sindicato e, juntamente com isso, você tenha provas. O que a gente fala aqui, que é irrelevante, não é importante, é você só ter contribuições para o sindicato, porque aí não tem nenhuma relevância, não tem nenhuma importância ser só sindicalizado. Rodrigo, em Paramoti. Perdi a minha esposa em 2020 e recebo a pensão por morte no valor de 100%. Eu posso perder os 100% até hoje? Eu recebo de forma integral. Ele quer saber se vai perder esse percentual, ou seja, o valor, parte do valor da pensão. Se a aposentadoria dele já foi de 100%, ela não vai perder. Mas 2020, professor Paulo Bacelar, já é o novo regime pós-reforma previdenciária. Quando é que é 100%? Quando é a morte por acidente, ela vai ser 100%. E também se o dependente, Luzenor, ele é deficiente ou inválido. Então também tem a cota de 100%. Então vai depender aí de
Se ele já tem 100% é porque já deu direito à pensão e não vai mudar. Maria Lima em Iguatu, meu pai é catador de reciclagem há anos, mas não faz contribuição. Ele pode receber a aposentadoria especial? Olha, já teve casos assim, administrativamente é difícil, porque não tem PPP, né? Mas judicialmente é possível sim você provar que ali... Mas se não tem contribuição, professor Paulo Bacelar? Não, ele teria que ter contribuição. Desculpa, não vi, não faz contribuição. Realmente aí não. Não fazendo contribuição não tem direito a nenhum benefício previdenciário, apenas o BPC. Marta Lima, você não disse qual é a idade do seu pai, mas se ele estiver ali na faixa dos 50 anos de idade, ainda vale a pena contribuir para a Previdência Social. Agora, só um lembrete, se ele contribui como autônomo, nesse caso aí não teria direito à aposentadoria especial. Andréia em Fortaleza, minha sobrinha faleceu e não era casada, nem tinha companheiro, ela deixou uma poupança. Queria saber se o cartão foi bloqueado ou se a mãe dela pode sacar esse dinheiro. Pode sacar. Morreu, o direito de receber somente é concedido através de um alvará judicial. Precisa entrar na justiça, dizer quem são os herdeiros para poder sacar o benefício. Rosário em Canindé, meu esposo está com hérnia de disco, está recebendo auxílio doença. Ele pode pedir uma aposentadoria? Ele tem 43 anos de idade. Olha, é como sempre falo, o que vai dar direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio doença é o laudo médico. O laudo tem que atestar que a pessoa está incapacitada para o trabalho, isso aí independentemente de qualquer doença. Samara, em Fortaleza, meu esposo tem 11 anos de contribuição no INSS e 13 anos como agricultor. Ele tem 57 anos de idade e já vai conseguir se aposentar aos 60 anos de idade? Aí ela diz, ele parou de trabalhar de carteira assinada em 2010 e de lá para cá não assinou mais. Tem 13 anos de prova como agricultor. Ou seja, os últimos 13 anos, professor Paulo Bacelar, de provas como agricultor. Não, ele teria que ter 65 de idade, porque vai para a regra da pizza, o valor da idade maior. Se você vai juntar tempo urbano com tempo rural, precisa ter 65 anos de idade. Mas se ele chegar aos 15 anos de agricultor, professor Paulo Bacelar, mais 2 anos, aí vai estar com 62 anos de idade, pode pedir a aposentadoria? Aí poderia, se for somente os 15 anos como agricultor, aí poderia. Pois é, Samara, encurtei os caminhos da aposentadoria aqui para o seu pai. Aí seria 60 de idade. 62 anos de idade, porque ele tem 13 anos hoje. Sim, seria. Luan Matias em Brejo Santo, nos acompanhando pela FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Gostaria de saber como eu faço e quando eu posso dar entrada no auxílio maternidade para uma cunhada minha. Ela já está com 2 meses de gravidez, é preciso pagar alguma coisa no INSS? Ela não pagava nada. E aí, professor Paulo Bacelar, desata esse nó. Quanto tempo aí que ela tem? Não, ela está com 2 meses de gravidez. Nunca contribuiu. Nunca contribuiu. Olha só, vai entrar para aquela regra. Olha a brecha. Vai entrar para aquela decisão judicial que ainda não está transitada em julgado. Não é uma coisa decidida ainda, definida. Se você não tem condições de pagar a carência mínima de contribuições, que é de 10 contribuições mensais antes do parto, no caso dela, né? Que já falta só 7 meses para o parto. Ela teria que contribuir pelo menos uma contribuição antes do parto. Vai dar entrada no INSS, vai ser negado o benefício e ela vai para a justiça, porque tem decisão judicial dizendo que basta que tenha qualidade segurada, ou seja, que basta que tenha uma contribuição antes do parto para ter direito ao salário maternidade. Mas isso ainda não é certo, ainda é uma decisão judicial, mas vale a pena tentar. Mais uma dúvida, antes da pergunta da Luísa em Fortaleza, lembrar para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo, que a linha direta está aberta, 085 99273 4353. Luísa em Fortaleza, meu pai se aposentou por idade com 65 anos de idade, mas agora estamos lutando para a aposentadoria da minha mãe. Ela tem 62 anos e nunca contribuiu porque sempre trabalhou em casa. Ela vai conseguir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Não, se ela nunca contribuiu, aí não, é somente um BPC aos 65 anos de idade, porque ela precisa ter contribuição de 15 anos de contribuição. Então ela precisa contribuir como facultativo e aos 65 pode pedir o BPC para ela. Agora, olha só, o marido sendo aposentado e tendo o valor de um salário mínimo, ela pode ter direito ao BPC. Olha que interessante. Mesmo ela sem ter contribuído nada, ela vai ter direito a um salário mínimo
ao chegar aos 65 de idade, e o marido ter também aposentadoria com um salário mínimo de idade. Professor Paulo Bacelar, Marilene está em Pacajus, diz que é funcionária pública, mas antes desse trabalho no setor público, tinha alguns anos de contribuição para o INSS. Aí ela pergunta, quando eu for pedir mini aposentadoria, vai juntar tudo? O tempo que contribuí antes de ser servidora pode entrar nessa contabilidade? Pode levar, se ela é servidora pública do regime próprio, ela pode levar o tempo do regime geral de previdência, que trabalhou no INSS antes de ser servidora pública, através de uma certidão de tempo de contribuição, e aí sim os 2 períodos serão somados. Marilene, em Pentecoste, tenho 39 anos de idade, sou autônoma, pago 20% sobre o salário mínimo e tenho uns 18 anos de contribuição. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Aí ela diz, antes da reforma da Previdência eu ia me aposentar com 30 carnês pagos, agora já não sei mais. E aí, professor Paulo Bacelar, 39 anos de idade, 18 anos de contribuição, 62 anos de idade se aposenta, ela já tem o tempo aqui de contribuição, mas tem que esperar a idade. Ela falou 30 carnês, que é exatamente 30 anos. Cada carnê valia um ano, né? Eram 180 12, contribuições? Eram 12 meses, não, 30 anos. 30 carnês, 30 anos. Cada carnê tem 12. Sim, tá certo. Cada carnê tem 12, tá 12 meses, 12 boletos, né? É legal isso, né? Essa interação. Esse interesse aí. No caso, o bloco de carnês, né? Mas o carnê... não, o bloco de boletos, que é o carnê. Bloco de boletos. Que é o carnê, o próprio carnê é o boleto. Ela tá preocupada, mas ciente de que essa agenda precisa estar no dia a dia dela. Porque assim, ó, se ela pretende realmente pagar daqui pra frente, completar os 30, é bom, porque a média dela de contribuições vai chegar a 100% quando ela tiver 35% de contribuição. Então, se ela paga o valor acima do salário mínimo, é importante que ela continue pagando para ter uma média alta e ter um percentual alto também. Mas ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. Bruna, em Sobral, estou grávida de 4 meses e gostaria de saber se tenho direito ao auxílio maternidade. Sempre trabalhei de carteira assinada e atualmente devo ter mais ou menos 6 anos de contribuição para o INSS. O importante é, na data do parto, a pessoa ser segurada. Precisa ser segurada na data do parto e ter 10 contribuições antes do parto. Mas reavivar para a Bruna, professor Paulo Bacelar, caso ela não se enquadre nesse perfil que você acaba de desenhar, porque tem outra alternativa, tem aquela decisão lá do Supremo Tribunal Federal que permite às mulheres pedirem o salário maternidade com apenas uma contribuição. Exatamente, aí tem que ser na justiça a questão da qualidade de segurada apenas, mas não por ter ainda a carência mínima de 10 contribuições, mas por ser segurada da Previdência apenas, só basta uma contribuição antes do parto. Mas isso judicialmente, e ainda não está definida essa questão, porque foi um julgamento recente. Walter, no município de Pereiro, demos entrada no pedido de aposentadoria da minha avó há mais ou menos 7 meses e até agora o INSS não respondeu. É normal tanta demora, professor Paulo Bacelar? Não é normal, né? Mas a gente precisa ficar atento, porque as filas do INSS continuam e a gente precisa entrar com ações de mandado de segurança, reclamação no Fala BR. Posso falar aqui para eles ligarem para 135 ou fazer a reclamação no Fala BR sobre a demora do seu benefício. Samuel, na cidade do Crato, meu pai já tem 64 anos de idade e tem ao todo 12 anos de contribuição para o INSS. Ainda falta quanto tempo para ele se aposentar? Bem pertinho, hein, professor Paulo Bacelar? Falta exatamente 3 anos de contribuição. Continue contribuindo, que ele já vai ter a idade e o tempo mínimo de contribuição. Colado no Crato está Juazeiro do Norte, onde se encontra a Fabiana, com 59 anos de idade, trabalha desde cedo, são 17 anos de contribuição para o INSS. Aí ela pergunta, gostaria de saber como está a minha situação para pedir a aposentadoria. É preciso esperar completar a idade? Com certeza, ela já tem 15 anos de contribuição no mínimo, mas precisa ter a idade mínima de 62 de idade. Mas Fabiana, parabéns para você, porque você fez o dever de casa, 59 anos de idade, faltam apenas 3 anos para pedir a aposentadoria e dever de casa também feito na relação com o INSS. Aí você aproveita para nos convidar quando você pedir a aposentadoria para comer um bolo aí, uma tapioca com café, olhando para o Padre Cícero em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Então arroz com piqui, né, Luciano? Arroz com piqui. Tem lá uma piquizada, professor Paulo Bacelar, com a galinha caipira e é gostoso. Já deu água
água na boca aqui. Eu gosto dessas coisas do sertão. Marcelo, nós vamos fazer uma caminhada boa aí a partir de 2025 pelo interior do Ceará. Aguarde. Marcelo, em Fortaleza. Meu pai trabalhou por 10 anos como vigilante e em seguida assinou a carteira de trabalho com outra profissão. Na hora que ele for solicitar a aposentadoria, o tempo que ele trabalhou como vigilante se enquadra na aposentadoria especial? Boa essa pergunta do Marcelo, professor Paulo Bacelar. O tempo que ele trabalhou como vigilante pode ser enquadrado como especial, tendo o PPP, mas só converte especial para comum para até 19 de novembro de 2019, foi a data da emenda constitucional 103. Mas ele tem direito, sim, a converter esse tempo e somar, aumentar o tempo dele de contribuição normal. Para você não esquecer, a linha direta para garantir uma aposentadoria tranquila e outros benefícios da Previdência Social, 085-99273-4353. Franciene, em Viçosa do Ceará, o pedido de aposentadoria rural é diferente da aposentadoria por idade? Eu já tenho 62 anos de idade e 19 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? É diferente apenas na idade. A aposentadoria do rural é uma aposentadoria por idade, mas precisa ter 60 de idade o homem e 55 de idade a mulher. Mas na aposentadoria urbana, ela precisa já ter 62 de idade e 15 de contribuição. A Franciene já tem direito à aposentadoria. Vai lá, Franciene, nos convida para tomar um licor que é maravilhoso na cidade de Viçosa do Ceará. Pede a tua aposentadoria com 19 anos de contribuição e 62 anos de idade. Mariana, em Aracoiaba. Minha sobrinha está grávida, mas nunca contribuiu para o INSS. Gostaria de saber se ela tem direito de receber o auxílio maternidade. Está grávida, nunca contribuiu. Pode contribuir com 10 contribuições antes do parto para dar direito ao salário maternidade. Ou se não der tempo de contribuir com as 10 contribuições, contribua pelo menos uma antes do parto, para buscar na justiça o seu direito. Antônio em Marco, minha esposa tem 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. Ela se aposenta com qual salário? E 30. Com qual idade? 30 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, 52 anos de idade. Ela vai ainda ter mais 10 para fechar os 62, né? É importante, é interessante ela continuar contribuindo e bater os 40 anos de contribuição? Tem vantagem? Tudo depende do cálculo, porque eu vou ter que saber qual é a média de contribuições dela desses 30 anos. Se for salário mínimo, não vale a pena contribuir mais. Se for um valor maior que o salário mínimo, vale a pena ainda contribuir. Mas veja bem, ó, com 30 anos de contribuição, ela poderia já contar o tempo agora pela pontuação. Já tem 30, né? Então, se ela tem 30 anos de 52, são 82 pontos. Não vai dar. Se ela tem 58 anos e meio, ela teria direito à aposentadoria. Então, ela não tem direito à aposentadoria pelas regras de transição, somente aí com 52 anos, 62 de idade. Agora é o seguinte, daqui para frente, ela vai contar com o tempo que ela faltava para aposentadoria em 2019. Vamos dizer que ela tivesse 25 anos em 2019. 25 anos, ela tem que ter um pedágio de 5 anos. Então, mais 5 anos ela se aposenta, Luziano. Com 52, com 5 dá 57. Ela se aposenta com 57 anos, mas precisa contribuir até os 35 anos de contribuição. Marielle em Apuiarés, gostaria de tirar uma dúvida. O meu esposo fez um exame de audiometria, no resultado deu que o estado deu severo, foi perdida mais de 50% da audição. O médico falou que ele é deficiente auditivo. Ele pode pedir um benefício ao INSS? Ele pode pedir auxílio doença e também se enquadra na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, tendo que ter 60 anos de idade, 15 de contribuição. Ana Paula em Canindé, gostaria de saber se quem recebe o Bolsa Família como única renda pode pagar o INSS e não ter o benefício cancelado. E qual código, nesse caso, poderia pagar o carnê? Bolsa Família como única renda pode pagar o INSS como segurado facultativo e ele sendo do Bolsa Renda, tendo Bolsa Família e não tendo nenhuma renda, ele pode contribuir com o código 1929, que é 5% do salário mínimo segurado facultativo de baixa renda. A gente já recebeu a sinalização da produção que o tempo acabou. Vamos encerrando por aqui a edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Dizer para você, ouvinte internauta, que a linha direta continua escancarada, aberta para você. 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, um abraço, muito obrigado, um bom final de semana, até o nosso próximo encontro aqui nesse bate-papo sobre a área da Previdência Social. Muito bom, Zenô, estamos aí a postos para responder a mais perguntas no próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã.
E lembrando que essa semana teve uma reunião na Comissão de Direito Previdenciário da Assistência Social, falando sobre a questão do autista, né? Então, o direito do autista, do filho autista, da pessoa com autismo, de receber o BPC. Grande abraço e até o próximo programa. Grande abraço, professor Paulo Bacelar. Grande abraço a você, ouvinte internauta.